Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre tese. Tese é uma das maiores problemáticas porque um texto dissertativo, o objetivo dele é defender uma tese. Se não tem tese, sua nota é um forte candidato que chama nota ruim, tá? O que é tese? Tese é opinião. Sua opinião não é para ser colocada em primeira pessoa, eu acho, eu penso. Você vai escrever seu texto sempre em terceira pessoa, mas apresentando a sua opinião. Por exemplo, eu acho a política do Brasil um problema. Você vai falar assim, a política do Brasil é um problema, e não eu acho que a política do Brasil é um problema. Bom, mas nós temos que diferenciar o que é juízo de fato e o que é juízo de valor. Presta atenção. As contextualizações, as citações, tudo isso é juízo de fato. Então, não use uma citação, uma contextualização como sua tese. Sua tese, ela é baseada no juízo de valor. O juízo de valor, ela está relacionado à adjetivação, se é bonito, se é bom, se é prejudicial, se é favorável. Isso tudo está relacionado com o juízo de valor, o que você pensa sobre o fato. Aí nós temos duas linhas aí, mas eu vou ler uma que fala o seguinte: com base em estatísticas, observa-se um aumento do feminicídio no Brasil. Ou está baseado em estatísticas. É um fato. Isso serve para quê? Para você colocar como tese? Não. Isso serve para você usar como uma contextualização, como um argumento de autoridade dentro da sua redação. Mas como juiz de valor, como uma tese, não vai servir. Isso vai trazer para você, para confirmar aquilo que você pensa que você acha. Mas não pode ser representar o que você acha, porque isso aí é um juízo de fato. Juiz de valor, o próprio nome já diz, faz uma valorização sobre o tema, tá? E aí nós vamos ter 3 parágrafos para falar sobre isso e eu vou mostrar para vocês. O primeiro aí é sobre as mulheres, tá? Nós temos uma contextualização aí que não está em negrito ao longo do processo de formação do Estado brasileiro do século XVI ao 21, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. Bom, e aí ele vai falando, né, a mulher à vista de maneira mais intensa. Mas perceba bem que aqui no finalzinho, com isso surge a problemática da violência de gênero, que é o tema. Aí ele fala assim, dessa loja excludente que persiste. Ele fala, persiste, quer dizer, tudo isso que falei aqui está persistindo, está ligado diretamente à realidade do nosso país. Ele fala, então, qual que é a opinião dessa pessoa sobre a contextualização? Ele fala, persiste, pessoal, leve em consideração. Todo mundo já viu muita tese que a palavra persiste, quer dizer, o descuido com a saúde, ele é persistente. O descuido com a saúde, com a educação é persistente. Olha para você ver, esse persistente e esse persiste é uma tese aí, ó, que você pode usar para vários textos. E persiste por quê? Aí ele dá 2 argumentos porque isso aí persiste. Você tem que comprovar que isso persiste. Persiste porque há uma insuficiência de leis e que a mudança de mentalidade é lenta. Então, ele falou que é persistente. E por que é persistente? Por exemplo, é persistente no caso das mulheres, por causa do machismo, porque a lei ainda, né, é lenta. Aí nós temos o texto 2, ele vai falar sobre a publicidade infantil. Ele faz uma contextualização, que é o que eu falei para vocês, falando que a publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas. E aí ele vem falando no final o seguinte, ele fala assim, nesse contexto o governo deve regulamentar. Ele deve regulamentar a vinculação e o comércio de campanhas publicitárias voltadas para crianças, porque senão vai ter prejuízo. Então, olha para você ver textos como agressão contra a mulher, você poderia usar essa? Poderia. Deve-se utilizar
leis para que não aconteça tanto prejuízos. E quais são os prejuízos que poderiam também ser para as mulheres? Prejuízos físicos, psicológicos, para a criança e para as mulheres. Então, olha qual que é a opinião desse camarada. Ele acha que deve ser regulamentada alguma lei para aquele assunto, para que não tenha prejuízos, né? E isso você pode usar essa tese para inúmeros assuntos. Então, é bacana você perceber que isso não é um fato, isso é uma opinião. Aí tem uma outra redação, que é também falando sobre essa questão das vendas para as crianças, só que lá ele fala assim, que deve ser regulamentada para não criar prejuízos. Aqui ele já fala que a inocência e dessa forma cruelmente convertida em lucro. Ele fala que a inocência, a opinião dele é que a inocência das crianças estão sendo convertidas em lucro quando elas são apresentadas à publicidade infantil. E que dessa forma o fato não deve ser permitido nem tolerado. Então, quer dizer, não deve ser permitido nem tolerado essa retirada da inocência através da publicidade infantil. Vale ressaltar que nesse aqui em especial não foi colocado os argumentos, o que eu não indico, tá? A introdução tem que ter a contextualização, o tema, as expressões que levam ao tema, a tese. Essa tese é bem interessante, né? Não deve ser permitido nem tolerado, quer dizer, o ódio contra a mulher não deve ser permitido nem tolerado, a desvalorização da saúde não deve ser permitida nem tolerada. Olha que bacana. Então, nós fechamos assim, que a tese é responsável por apresentar as primeiras marcas de autoria do texto. Então, não vai trazer para o seu texto só contextualização, quer dizer, o que a terceira pessoa falou é um fato, né? É a opinião deles, você tem que trazer a sua opinião, citação, contextualização, alusão histórica, essas questões todas. Ela posiciona o candidato diante do tema expresso pela banca e pode aparecer depois da contextualização. Então, nós temos a contextualização, tema, e nós temos a nossa tese, que é a sua opinião. Palavras como persiste, como deve ser feito, que traz prejuízo, são todas palavras